para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor. Hoje eu estou super feliz de estar fazendo aniversário e poder transmitir a palavra nesse dia tão especial. Eu quero hoje continuar Apocalipse com você. Se você não tiver assistido os outros estudos, não tem problema, porque a gente está fazendo de uma maneira que toda a reflexão, né, todo domingo você possa alcançar entendimento, não é? Uma coisa que é importante sobre Apocalipse é que ele não está numa ordem cronológica, não é? O texto ele não é organizado assim de uma maneira cronológica. Então, a gente está seguindo os capítulos para ficar mais fácil, é mais organizado. Você tem a sua Bíblia e a gente vai seguir aí nessa sequência dos capítulos. Mas isso não é tão importante, tá?
isso não é tão importante. Eu quero dizer ao pessoal que está entrando aí, não é, e está me desejando aniversário aí, que eu fico muito contente de receber esse carinho exatamente por aqui, tá? Eu vou seguir aqui, mas estou registrando aqui, depois com calma eu vou responder um por um, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de ter esse contato com as pessoas. Mas eu vou seguir aqui no estudo, porque depois a gente sobe para o YouTube e não vai fazer muito sentido para quem assistir daqui a um mês, 2 meses, não é? Mas muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Era exatamente isso que eu queria mesmo, ter uma oportunidade de estar com os irmãos no dia do aniversário para fazer aquilo que eu mais amo fazer na vida, que é pregar a palavra. Bom, então eu vou ler aqui, depois a gente ora para começar. A gente já entrou no 2º capítulo, estamos entrando hoje no 2º capítulo. Eu vou contigo até o verso 7, tá bom? A gente vai ver igreja por igreja, das 7 igrejas. Eu preparei você na semana passada para o que a gente ia começar a fazer hoje, tá bom? Então diz assim a palavra: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por mais um ano de vida. Quero te agradecer pelos meus irmãos. Quero te agradecer por essa igreja reunida, espalhada pela face da terra, mas unida em torno do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que para mim são um presente maravilhoso que expressa a tua glória, que manifesta o teu favor em meu favor, em favor da minha família. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui. Que hoje a gente possa caminhar um pouco mais, te conhecer um pouco mais, te amar um pouco mais. Que através dessa reflexão suscite, Senhor, em nós o desejo de te servir mais, de servirmos uns aos outros no teu amor, segundo o teu amor em nós. Essa é a nossa oração, Pai. Nos fortaleça por intermédio da tua palavra essa manhã, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Bom, eu quero dizer para você que é muito delicado o entendimento acerca do que é ser igreja segundo o Apocalipse. A gente vai ver mais à frente que quando João tem a visão, ele vê a Nova Jerusalém, ele não vê templo. Ele não vê templo, ele não vê prédio, igreja. Mas eu também não quero deixar passar, né? Eu não quero ficar indiferente à importância que Deus dá para a igreja. Então são duas coisas diferentes e as duas coisas são muito importantes para a nossa compreensão. Primeiro, Deus ama a igreja. O texto, né, diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então a gente acredita que Deus ele está presente na igreja.
Se ele anda, ele se move no meio dela e através dela. Então isso é muito importante para nós. A gente não pode desprezar a igreja. Ao mesmo tempo, não pode confundir a igreja com o prédio. O prédio que as instituições religiosas têm são locais onde as pessoas afluem para aquele espaço para estarem ali reunidas. Mas o prédio não é a igreja. O prédio é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja pode se reunir numa casa, a igreja pode se reunir num prédio. Você é a igreja. A gente não deve caminhar sozinho, nós devemos estar em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Então é importante que, o que eu sempre digo, a gente tem o nosso tempo com Deus a sós, mas a gente não vive o evangelho sozinho. Para eu dizer que pratico o evangelho, eu tenho que estar em comunhão com pessoas, orando, me alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, não é? Tendo obras, praticando a vontade de Deus no corpo de Cristo. Só não podemos restringir isso ao prédio, porque isso seria confundir, distorcer o sentido. Então isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, sempre que a mensagem é dirigida à igreja, ela vem por intermédio, ela chega para o anjo da igreja, que teria ali o ofício, né, a incumbência de transmitir aquilo que ele recebeu. Eu não tenho nada contra, por exemplo, distribuição de Bíblias. Uma pessoa distribuir Bíblias, né, um grupo distribuir Bíblias para quem não tem. Isso é uma bênção. Mas o que a gente não pode deixar passar é que a igreja demanda uma liderança, um líder, alguém que possa transmitir. Então isso também é muito importante. A importância da igreja para Deus, na obra de Deus, não confundir a igreja como prédio e lembrar sempre que Deus ele usa pessoas, aí é uma explicação objetiva do que seja o ministério pastoral. Existe uma pessoa designada por Deus para retransmitir. E aí, no nosso caso aqui, não é obrigatório que seja eu, não é? Isso não é o mais importante. É importante a gente ouvir a palavra por intermédio de alguém. Entende? A gente não é obrigado a escutar a palavra por intermédio daquela pessoa em especial. Mas é importante que se constitua, que nós constituamos sobre nossa vida alguém que vá pregar para nós. Então isso é muito importante. Quem é que prega a palavra? Não, eu tenho... Quando se trata de evangelho, a gente não pode ser autodidata. A gente, obviamente, precisa ter as nossas próprias experiências que sejam individuais, resultado da minha busca pessoal. Mas eu não devo deixar passar a oportunidade de ter alguém que ensine para mim. Isso é importante. E aí precisa ser alguém, obviamente, que gosta da sua confiança, que te passe o evangelho de modo que você entenda que está tendo acesso a algo que seja verdadeiro e que faz diferença na sua vida. Não é uma questão, não é simplesmente uma questão de ter por ter, mas isso tem que fazer sentido para você. Então, com isso a gente consegue compreender esse primeiro versículo aqui, porque em todas as igrejas que nós falamos, ele vai estar se dirigindo ao anjo da igreja. Então é a figura do líder, alguém que está coordenando o trabalho, alguém que tem uma responsabilidade. O pastor não é uma pessoa melhor do que as outras. O pastor não é uma pessoa superior às outras. Ele tem uma incumbência específica.
O médico não é melhor do que ninguém, o engenheiro não é melhor do que ninguém, o professor não é melhor do que ninguém, o enfermeiro não é melhor do que ninguém, não é? Mas são profissões que incumbem aquela pessoa que tem aquela profissão de algumas responsabilidades. Não é? Quando eu estou doente, fisicamente, eu preciso procurar um hospital, preciso procurar um médico, preciso procurar alguém que tenha essa incumbência. E quando se trata da palavra de Deus, eu tenho as minhas experiências pessoais, porém, eu devo também procurar alguém a quem Deus investiu com essa incumbência. Então é importante que a gente compreenda isso. Quando fala do anjo da igreja, não está falando de uma pessoa angelical. Nós já falamos que essas expressões são simbólicas, mostrando que é algo que tem uma procedência espiritual. Então, o anjo da igreja é uma pessoa a quem Deus investiu com uma incumbência que é uma incumbência espiritual. Tá bom? Então, vamos lá. Ele começa a falar, primeiramente, sobre a igreja de Éfeso. O importante aqui não é você situar geograficamente, mas você ter uma compreensão de que são 7 modelos, são 7 consciências sobre ser igreja que precisam ser observadas tanto nas suas atribuições favoráveis quanto nas desfavoráveis. Porque em cada igreja o que a gente vai aprender é que existem pontos fortes que devem ser ainda reforçados, deve haver perseverança naquilo que está certo e uma observância também naquilo que está errado, para que a gente não faça a mesma coisa. Você entende? Não é? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então, Deus aqui já está marcando a necessidade, a gente tem que entender, não é? Deus já está marcando a necessidade da igreja ter obras. Deus já está marcando a necessidade da igreja trabalhar. Então Deus conta com a igreja para que a igreja tenha obras, para que a igreja trabalhe. Não é? Depois ele fala acerca da paciência. A igreja ela tem que ter paciência. A maneira como ela lida com as situações não é como outros grupos. Não é? A igreja não é violenta, a igreja ela não é intolerante, a igreja ela tem paciência. Ela sabe que determinadas situações vão passar, mas o amor de Deus não vai passar. Então nós somos convidados a termos essa mesma consciência, de sermos reforçados na paciência, porque isso é algo que agrada a Deus. O teu trabalhar no ministério, as tuas obras voltadas para a igreja do Senhor, todas elas são muito valorizadas por Deus. Tudo que a gente faz para Deus, a gente pode até sofrer decepções com as pessoas, não é? Mas o trabalho em si que a gente faz para Deus, ele nunca é em vão, não é? Nunca é em vão o trabalho que a gente faz para Deus. Isso precisa ser reforçado na nossa vida. Então, tudo que você faz de coração, dirigido, objetivamente a obra de Deus tem muito valor para o Senhor, né? Não pode, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu os achaste mentirosos. Olha só, há um conjunto de características que são exaltadas, que são características positivas, a gente vai ver isso nas outras igrejas também, e nisso a gente deve começar a entender o que é importante para Deus. Quando a gente lê que a igreja em Éfeso colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos, a gente já está vendo algo que é muito importante para Deus, que a gente observe aqueles que nos presidem no Senhor. Então há que se ter cuidado, porque não são super-heróis, não são super-homens, e a gente tem que tomar muito cuidado porque eles têm que viver uma vida digna do Evangelho. Então é uma coisa que a igreja em Éfeso
observou e que agradou a Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que passar pelo crivo do Evangelho. Não é? Então isso é muito importante, é algo que Deus marcou ali. E aí a gente entende, não é? Como é que eles acharam mentirosos no meio deles? Porque eles tinham uma referência. Para eu dizer que você é mentiroso, mentirosa, eu vou precisar de uma referência. Qual é a referência que a gente tem? A própria palavra de Deus. Então, se a gente compreende a palavra de Deus, a gente já consegue saber se a pessoa que nos preside está à altura dessa palavra ou não. E aí uma das coisas que é muito importante, que marca muito o nosso ministério, é a questão do ensino da palavra. Tudo que a gente faz durante a semana, né, todas as nossas programações, tem a ver com o ensino da palavra. Então a gente tem durante toda a semana os evangelhos através das devocionais, é uma leitura devocional do evangelho. Nós temos aqui um estudo bíblico dirigido, né? Então nós tratamos de vários assuntos base, né? Nós vimos vida de oração longamente e através das cartas de Paulo também meditamos muito sobre isso, que é uma visão prática das cartas paulinas. Nós vimos aí oração, tema da oração, o que é ser igreja, Espírito Santo, fé. Então são temas que são muito básicos para o cristão. Então a gente tem que estar nisso aí. A gente não pode discutir aquilo que não é importante para Deus, mas a fé, a ação do Espírito Santo, a oração, não é? O conteúdo que deve estar presente nas nossas orações, nós vimos isso longamente. E agora a gente vai ficar um bom tempo no Apocalipse, que, como eu disse no primeiro dia, o Apocalipse é um resumo da Bíblia. A gente tem um resumo de toda a palavra. Vai estar presente aqui muitas questões que envolvem outros textos da Bíblia. Então, tanto te carrega para ler o restante, conhecer, quanto te ajuda a abrir os outros textos também. Verso 3, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja do Senhor deve ser incansável na promoção do nome do Senhor. Então aqui não é puxarmos para o homem, não é? Para a institucionalidade ou para uma coordenação humana, mas para Jesus. Então a igreja existe para apontar o nome de Jesus como o centro de tudo. O centro de tudo é Jesus. Todo o restante apenas apoia, dá ênfase a essa ideia. Nós vimos isso quando a gente falou sobre João Batista, não é? Ele era a voz que clama do deserto. Ele não era a luz, mas ele testificou da luz. Então o papel da igreja é esse. E na visão de Deus, a igreja em Éfeso, ela trabalhou com muita dignidade, não é? Com muita relevância, a questão do nome. Agora, a grande ênfase dessa carta a Éfeso é o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, né? Em outras versões aí, o primeiro amor. Aqui a gente para. Aqui é nisso que a gente se detém. O que a gente está fazendo certo? Falar de Jesus, trabalhar, fazer a obra de Deus, exaltar o nome do Senhor, não permitir que falsos apóstolos se criem, porque só vão existir falsos apóstolos se existirem crentes que se deixem conduzir por falsos apóstolos. Essa que é a verdade. Tudo bem, está resolvido tudo isso. A gente precisa se deter agora no que não estamos fazendo. Então o objetivo dessa carta a Éfeso é mostrar para eles o que estava acontecendo com eles, que eles precisavam melhorar, mudar, transformar. A gente tem que ter alvo. A gente tem que ter muito alvo na nossa busca. E o alvo aqui, quando a gente observa aquilo que o Senhor falou a Éfeso, é a perda do primeiro amor.
Olha, isso é tremendo. Você sabe exatamente o que é primeiro amor. Você chegou na igreja, você teve uma experiência com o Senhor, e isso foi tremendamente marcante. Só que isso passou, isso ficou para trás, isso agora se tornou uma memória. Não pode ser assim. E a gente sabe isso até sobre outros aspectos da nossa vida, né? É possível perder o primeiro amor no trabalho, na profissão. É possível perder o primeiro amor pela parentela. É possível perder o primeiro amor no casamento. É possível perder o primeiro amor por si mesmo. Assim como é possível perder o primeiro amor pela obra de Deus. E é nisso que a gente tem que, não é, observar aí como é que nós estamos. Você compreende? Apocalipse é muito prático. Apocalipse não é um livro para curioso. O que significa isso e aquele símbolo e dá medo. Não, não é isso. É um livro muito prático, muito objetivo para a nossa vida cristã. Eu preciso perceber se eu estou vivendo o primeiro amor ou não. Primeiro amor, você começou a namorar, não tinha tempo ruim, você não brigava, você era amável, você era dócil, você surpreendia, você se reinventava, você queria agradar, você queria surpreender. Depois se perdeu e aí você deu como... Eu sempre falo isso para casais, não é? O amor tem que ser uma conquista diária. Não pode ser. Eu não posso acordar e pensar, já conquistei, eu já casei, já passou, eu não preciso mais me esforçar, eu nada preciso fazer, eu não preciso incrementar, eu não preciso renovar. Não. E da onde a gente tira isso? A gente tira isso exatamente de Apocalipse capítulo 2, quando a gente lê sobre a primeira carta a Éfeso. Deus não tem prazer em que você viva uma vida sem isso que a gente chama de primeiro amor. Então, o que deve ser a nossa vida? Uma aplicação prática à busca de renovo. Então, eu preciso ser renovado. Eu prego todos os dias, mas tem dias que eu sinto intensamente a necessidade de renovo. Eu estou cansado, mas não é cansaço físico. É como se eu estivesse fazendo as coisas da mesma maneira, com um certo cansaço, com uma certa preguiça, fazendo do mesmo jeito, mas por uma rotina, tornando automático aquilo que deve estar vivo. Então, particularmente, eu procuro pregar e meu coração precisa arder por aquele texto, por aquilo que o Senhor quer falar, por aquela mensagem. Isso tem que estar pulsando dentro de mim, né, com fervor. E aí, por vezes, a gente vê que precisa de um renovo. E Deus é sempre... Isso para mim é uma coisa muito marcante também. Deus, ele é sempre compassivo no sentido de nos ajudar nisso. Hoje, domingo, 27 de junho de 2021, estudo bíblico sobre o Apocalipse, as igrejas, né? As cartas às igrejas. O que é que Deus quer falar conosco nessa manhã? Aonde é que nós perdemos o primeiro amor, seja onde for na nossa vida? O que é preciso é sinceridade. Deus não tem problema que você perca o primeiro amor. O problema é quando você não admite que perdeu o primeiro amor. Deus não está perguntando por que você perdeu o primeiro amor. Aqui o objetivo não é fazer você se sentir culpado, exposto, pressionado, apavorado, amedrontado, condenado, julgado. Aqui o objetivo é só que você volte a ter o primeiro amor. Talvez você foi alguém que já leu a palavra e desejava realmente compreender as Escrituras e receber de Deus através da leitura bíblica. Talvez você foi uma pessoa que já orou muito mais do que você já orou hoje. Talvez você já foi uma pessoa muito mais consagrada ao Senhor do que você já foi hoje. Talvez você já foi uma pessoa mais ativa na obra de Deus e agora você se sente parado. Talvez você é alguém que
Já se sentiu muito usado pelo Espírito Santo na obra do Senhor e agora você se sente apenas lembrando de experiências passadas? Bom, hoje é o dia de você voltar para o primeiro amor. No verso 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. É só você se lembrar. Se você em algum momento da sua vida foi um cristão melhor do que você já foi hoje, o que a palavra nos ensina é a lembrarmos de onde caímos, nos arrependermos no sentido de mudarmos de direção. Esse aqui é o objetivo. Eu me lembro, e eu sempre tenho essa imagem em mim. Quando eu sinto que a coisa está esfriando, eu me lembro daquele menino que subia a rua da igreja. Eu lembro que era uma rua de subida. Subia ali correndo para chegar na igreja cedo, para afinar o violão para tocar no culto. E a igreja todo dia. Enquanto meus amigos estavam indo jogar bola, enquanto os meus amigos estavam na rua brincando, eu estava me arrumando para ir para a igreja. E eu tocava de todo o meu coração o instrumento. Várias vezes eu toquei no culto sozinho. Não tinha ninguém comigo. E era a coisa mais especial. Eu não quero jamais perder isso na minha vida. Nos dias mais difíceis, eu olho para Deus e lembro dessa imagem e falo: Senhor, onde é que está aquele adolescente que não queria saber do mundo, que não queria saber de uma vida sem Jesus, que eu não me sentia excluído de nada, eu não me sentia perdendo minha adolescência e minha juventude, porque eu joguei minha adolescência, minha infância, minha juventude toda em Deus, toda na igreja. Todo em fazer a obra do Senhor. E várias vezes eu disse para Deus: Deus, me dá uma oportunidade de poder viver da tua obra. Totalmente, integralmente. Nunca foi fácil, nunca foi simples. Nunca foi uma fuga. Sempre foi o que mais fez o meu coração pulsar. Então eu não posso perder isso. Quando eu sinto na minha vida, eu converso muito isso com a minha família. Quando eu sinto que eu estou me desviando disso por qualquer motivo, pensando em outras coisas, eu falo: não, não. Eu tenho algo com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com esse Deus que me deu essa oportunidade. Então essa lembrança, ela me salva, porque eu volto a minha mente para o momento, para o tempo em que eu vivi o primeiro amor inicialmente, e há um poder, isso é um poder que é manifesto, que é o poder de fazer você voltar a viver o primeiro amor. Isso é muito lindo. Eu já preguei aqui para você o Salmo 126, traze-nos de novo do cativeiro. É o salmista dizendo: olha, quando a gente saiu do cativeiro, a gente estava tão feliz, nos traz de novo aquela mesma sensação. Deus não tem prazer que você tenha vivido o primeiro amor e perdido. É um fogo que pode ter se apagado, mas é em nome de Jesus. O Apocalipse está aí com a mensagem de que a gente pode retornar, a gente pode se arrepender. Eu já fui para a igreja sem ter o dinheiro do transporte para voltar. Já fui para a igreja no meu coração dizendo: eu vou pedir carona na volta para alguém, eu vou pedir o dinheiro da passagem para alguém, mas eu não vou perder o culto. Já fui para a igreja chovendo e dizendo assim: meu Deus, como é que eu vou para a igreja? Não, mas eu vou, sabe por quê? Porque de repente não vai ter ninguém para tocar. E eu vou ajudar. Sábado, domingo, os dias da semana.
Dia do meu aniversário era o dia em que eu jamais perderia o culto, porque o pastor iria orar por mim na igreja. Pastor, hoje é o meu aniversário, o senhor pode orar comigo, orar por mim, impondo as mãos sobre a minha vida? Então eu não posso querer estar no outro lugar hoje, passados tantos anos. É nesse lugar que eu quero estar todos os anos da minha vida. Porque a promessa que foi feita, que enquanto eu tivesse de joelhos na presença do Senhor, Ele me manteria de pé diante das pessoas. Poderia levar uma vida digna se eu persistisse nessa prostração, mas não era uma prostração de tristeza, mas uma rendição ao nome de Deus, ao poder de Deus, à obra de Deus. Então isso é o suficiente. É isso que vai trazer paz e uma graça que me deixa pleno diante de Deus. Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Na minha vida, na minha história. Onde é que você caiu? Ah, eu não consigo... Olha, deixa eu ser sincero com você. Eu não consigo ouvir essa mensagem sem pensar alguma coisa na minha vida onde possa faltar o primeiro amor. É possível a gente fazer de outra forma. É possível que a gente diga assim, eu estou muito bem. Mas eu acho que aí a gente perde o grande privilégio de, ao ouvirmos isso, meditarmos sobre aonde possamos ter caído e termos deixado o primeiro amor. Pode ser no casamento. Pode ser no trato com os filhos, com a família. Pode ser amizades que você tinha e você procurava pelas pessoas, saber do estado delas e queria de alguma maneira surpreendê-las e aí a coisa se perdeu. Daniel está lembrando aí de uma experiência que a gente teve, que a gente não tinha combustível no carro praticamente. E a gente deu carona para todo mundo e na volta o ponteiro subiu. Coisas que a gente fala rindo, mas que marcaram e expressaram o poder de Deus em nós. A gente não pode esquecer disso. A grande riqueza da nossa vida é exatamente essa. Essa é a riqueza da sua vida. Ter sido acolhido pela obra de Cristo. Agora, quando isso se torna secundário, cuidado, vigia nesse sentido. Há que se ter uma vigilância no tocante à nossa vida, para que a gente não passe o dia murmurando, reclamando, e tudo está mal, e tudo está ruim, eu me irrito por qualquer coisa, eu perco a paz por qualquer coisa, eu me chateio por qualquer coisa. Não, você precisa deixar a palavra de Deus, que é a espada, essa espada penetrante, te atravessar, para que você nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Para que você nunca se esqueça o que Deus significa para você. Se Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, eu não posso perder essa revelação. Eu não posso perder essa revelação, eu não posso tornar comum aquilo que precisa ser especial sempre. A minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, a igreja do Senhor, a você que abre teu coração e dá a oportunidade de eu falar do Evangelho de Jesus. Isso não pode ficar comum. Isso não pode perder o valor. Nada pode macular isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Existe alguma coisa que você fazia antes, que você pode ter parado de fazer. Existe talvez até a coisa que você continuou fazendo, mas sem amor. Você não gosta de ser mal servido. Ainda que você esteja sendo servido, você ainda observa a maneira como a pessoa te serve. E só vale quando você é bem servido.
E aí, quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos nos perguntar se nós estamos servindo com amor, como das primeiras vezes em que a gente fez isso e sentiu a presença de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia na construção das igrejas, igreja crescendo muito, e eu ia na construção das igrejas, eu não fazia nada. O meu papel, não muito, era comprar o refrigerante na hora do almoço. E aí eu me lembro, né? Meu cunhado falava, olha, o que você está fazendo hoje parece pouco, mas um dia você vai ver aquela igreja construída e você vai se lembrar de que você participou. Então, é muito marcante você olhar para tudo aquilo que você fez em Deus, para Deus, com amor, e ver que surtiu um fruto dali. É você ver a história da igreja se confundir com a sua história, porque a igreja vai crescendo. E aí você vai experimentando a alegria de ver que você participou daquilo ali. Foi aquele almoço comunitário que você serviu de graça. E aí você cozinhou ali, você lavou a louça, você serviu as pessoas, era para vender aquele almoço para comprar o ar-condicionado para a igreja, para comprar o banco para a igreja, para ajudar um irmão necessitado. Eu me lembro de um irmão que a casa dele estava caindo. Ele morava muito longe da igreja. E ele trabalhava como porteiro num prédio perto da igreja, então durante a semana ele estava conosco ali. E aí nós fomos lá ajudar aquele irmão. E aí a casa dele ficou bonita. E hoje, eu nem sei dele, não é? Já se passaram talvez aí uns 30 anos disso, mais. Mas se eu visse a casa do irmão, ou visse o irmão bem com a família, eu ia me lembrar, eu participei. Eu me lembro de irmãos que se mudaram, e aí a igreja dizia assim, olha, nós vamos juntar um grupo aqui, e vamos ajudar o irmão a se mudar. E o irmão ir para um lugar e a gente olhar e dizer, se não fosse a igreja, esse irmão não conseguiria se mudar. De pegar dezenas de pessoas e olha, cada um carrega uma coisa e aí se tornar mais leve para a vida de alguém. Primeiro amor. Coisa que a gente faz e não nota se está cansado, se ficou suado, não é? Se foi desgastante, porque depois vem aquela sensação de alegria, aquele refrigério por ter feito alguma coisa. Não é? A Ariadne está dizendo, né? Memórias de perrengues que se tornaram memórias carinhosas. É exatamente isso. Perfeito, é isso. A gente lembra com carinho com o que a gente fez. Talvez com muita dificuldade. E nós não podemos perder isso. Obviamente, a vida ganha contornos, não é? Talvez não dá para a gente fazer da mesma forma, mas dá para fazer. E é o que eu sempre tenho dito, não é? A pandemia fez com que fosse necessário a gente fazer a transmissão. Na época em que a gente, né, há 30 anos atrás, muito menos do que isso, a gente não tinha essa possibilidade, mas é sempre o amor. Entende? É sempre o amor. O amor pode ganhar novas formas. Obviamente que eu não vou ter o mesmo comportamento que eu tive com a minha esposa quando eu era namorado dela, porque já vieram os filhos, são outras situações da vida. Mas ainda é necessário manifestar, ainda é possível manifestar o primeiro amor. As práticas podem até serem alteradas, mas ainda é primeiro amor, ou não. É isso que é importante a gente perceber. Eu não vou fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer com o mesmo primeiro amor. Como combustível, vamos ter o primeiro amor. E aí ele diz o seguinte, ele faz uma advertência aqui no final do verso 5, né?
Se você não se arrepender, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui parece uma condenação, né? Mas vai além disso. Uma igreja pode cumprir um propósito durante um tempo e isso se perder com o tempo. Sabe o que acontece? Surgem novos grupos que passam a experimentar o primeiro amor e transmitir o primeiro amor e pegam o lugar dessa igreja. Então, não existe isso de a igreja se estabeleceu, acabou, ela é insubstituível. Não, ela pode perder o sentido, ela pode perder o significado. É muito bom aí, eu estou mexendo aqui hoje com as tuas memórias mesmo. Você que é crente há muito tempo, eu estou querendo mexer com as tuas memórias mesmo. Estou querendo sacudir você para mostrar para você o que você fazia. O que você era capaz de fazer em outros tempos, em que você se derramava talvez mais do que se derrame hoje. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou julgando a tua vida, mas é importante que você observe. Que você vá fundo nisso, nas tuas memórias, para que você se lembre daquilo que você foi e perceba que é possível ter pelo menos o mesmo sentimento que você já teve noutros tempos, em que você arregaçava as mangas e fazia. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, no trabalho. Ah, você descobriu que ia ter uma oportunidade de ser efetivado. Você era contratado apenas como um funcionário temporário. E aí o que você fez? Você fez tudo. Você, não é? Você se lançou porque tinha aquela possibilidade de ascender, de melhorar. Eu me lembro que quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu queria casar, então eu lancei tudo. Em 5 meses eu fui efetivado no trabalho. E o pessoal falou assim, olha, há muitos anos que a gente não vê uma efetivação tão rápida. Já tinha algum tempo que a empresa não tinha nada, não estava efetivando ninguém. Mas eu queria casar. E aí eu dei o meu melhor. Não é? E é importante a gente, como a Ariadne está falando aí, né? A gente sair do piloto automático. Sair do piloto automático. Reavivar essas lembranças fazendo hoje como se estivéssemos com aquele coração que tínhamos. Isso é possível, isso é bíblico e é sobre isso que a gente está falando hoje. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Não é? Era uma igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja que não folgava com ensinos falsos. A gente não sabe bem o que eram os nicolaítas, não há uma clareza grande sobre quem eram os nicolaítas, mas fica claro, não é? Todo mundo que estuda Apocalipse, de que nicolaítas era um grupo herético. Então era alguém que tinha um ensino ali fora da verdade. Não é? Então eles não gostavam disso, eles não folgavam com isso, isso é muito importante. Não é? E aí ele termina dizendo o seguinte, aí tem a promessa, né? Eu acho lindo a pedagogia de Deus. Ele mostra o que você está acertando, ele mostra onde você está errando, ele te adverte para que você saiba qual é o produto daquilo que você está fazendo errado, ele te dá a chance de arrependimento e faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer da lei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tem uma promessa para você. Não é simplesmente dizer que você está certo ou está errado. Existe uma jornada que está sendo feita, você pode acertá-la, você pode melhorá-la, você pode se compromissar mais com ela, você pode voltar ao primeiro amor, porque é uma promessa que Deus tem todo o prazer de cumprir na sua vida, que é você herdar, não é? Dar-lhe de comer da árvore da vida.
É isso. Promessa. Promessa de Deus. Apocalipse é para gerar isso. Esse fervor pela promessa. Tem uma promessa que Deus quer realizar. Então ele só está dizendo o seguinte, olha, a maneira como você está caminhando precisa ser consertada. Mas para ter o benefício, quando o pai pede para o filho arrumar o quarto, ele quer que o filho tenha a experiência de gostar do quarto arrumado, de valorizar o quarto arrumado. Eu posso ir lá e arrumar o quarto dos meus filhos, mas é preciso que eles compreendam a necessidade daquilo estar arrumado. Não é? E aí, quando a gente compreende isso, a gente entende que não há outro lugar para nós, senão esse lugar em que o primeiro amor se manifesta e nós vivemos o produto dele em função dele. Eu quero orar agora com você, porque não tem como a gente ensinar a Bíblia sem desejarmos o efeito desse ensino em nós. Minha filha do meio, outro dia, estava reclamando a beça, porque ela falou assim, meu Deus, eu já aprendi as operações básicas da matemática, por que eu estou estudando isso? Por que eu estou estudando aquilo? O adolescente tem muita dificuldade de entender por que está estudando isso ou aquilo. Eu falo, não, isso é para aguçar o raciocínio. Não é que você vai usar diretamente isso, mas isso vai mexendo, vai fazendo o seu cérebro criar novas sinapses e tal, enfim. No caso da palavra, tudo que a gente aprende é para a gente colocar em prática. E eu queria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos, onde você estivesse agora, você orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos perder o primeiro amor. Reconhecemos, cada um, sim, segundo suas memórias, segundo aquilo que já experimentou, nós queremos reavivar o amor pela tua obra em nossos corações. Ó Pai, que o Espírito Santo se mova, não apenas levando nossa mente a outros tempos em que fazíamos com mais fervor, mas trazendo o renovo necessário para que hoje continuemos no primeiro amor. Que venhamos a crescer, mas que o amor, o primeiro amor, não fique no passado, mas possa ser verdadeiro hoje na nossa vida. Pai, tem misericórdia de nós, queremos o caminho do arrependimento, que faz a gente mudar de direção, sair daquela direção errada para a direção que agrade a Ti. Ó Senhor, dá-nos força, faz o que for necessário, Espírito Santo, abre nossos olhos, que vejamos aquilo que pode estar roubando o primeiro amor. Talvez adoecemos porque deixamos o vírus do pecado entrar e corromper, corroer, destruir e esgotar o primeiro amor. Pai, que nós identifiquemos e ao mesmo tempo perseveremos também naquilo que devemos continuar fazendo. Exaltar o teu nome, trabalhar incansavelmente, fazer tua obra. Pai, em nome de Jesus, que continuemos a odiar a obra dos nicolaítas, aquilo que estiver fora da tua palavra, fora do centro da tua vontade, não esteja em nós, mas que não percamos o primeiro amor. Que o nosso coração se alegre pela promessa de herdar e poder comer da árvore da vida, Pai. Que em nome de Jesus possamos viver no primeiro amor, sem nunca deixar de viver o primeiro amor. Tira-nos, Senhor, do piloto automático. Nos faz sentir arder o coração pelas promessas do Senhor, pela palavra do Senhor, pela Tua presença em nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Obrigado aí, Lourdes, Ariadne, a Érica. Vamos orar pela filha da Érica, não é? A filha dela é Áurea Elisa. Pai, nós queremos clamar em favor da vida da filha da Érica, Senhor Deus, a Áurea Elisa. Tu sabes qual é a necessidade. E nós queremos agora praticar o primeiro amor, porque criamos tanto na oração, porque deixamos de orar
como orávamos. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, que a tua filha possa trazer o testemunho, que ela testifique o agir do teu Espírito Santo em relação à sua filha. Manifesta ao Pai o teu poder, toca agora a vida da Elisa, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bruno, beijão aí, vocês todos, família toda, Adelaide, o Thiago Tavares, Marcinha, Lu, Fátima Dias, muito obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos vocês aqui, provavelmente alguns passaram para desejar feliz aniversário. Irene, Deus abençoe, nossa irmã Carol também. Xana, Marli, pastor Itamar, querido, pastor da Igreja Batista, Rio das Ostras. Minha sogra Marlete, muito obrigado pelo carinho. A Patrícia Gonçalves, Carolina Moraes. Meu querido Marcelo Demétrio, Deus abençoe, muito obrigado aí pelo carinho. Muita gente que me conhece há muitos anos, né? Fico muito feliz de poder rever por aqui. Suelia, Vandinha, um beijão no meu querido Jorge, meu colega de trabalho lá em Portugal, tantos anos, Deus abençoe muito, que bom, Jorge, você está aí com saúde, muito bom, que alegria, Marcinha, já falei, não é? Todos que passaram por aí, eu não estou conseguindo ver todos aqui, aqueles que escreveram alguma coisa, eu vou depois reagir aí, responder. Hoje é um dia um pouquinho mais corrido, né? Que a gente ainda tem um culto logo mais, mas muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz, foi exatamente, aliás, foi até melhor do que eu imaginei, tá? Sonhei que chegasse esse dia aí da gente estar juntos e fosse o meu aniversário também, e valeu muito a pena. Foi um presentão que vocês me deram, a gente teve hoje mais pessoas aqui, e é isso que nos faz muito felizes. Eu amo vocês. Beijão, até logo.